Deixa eu te dizer uma verdade que vai definir o teu 2026. Se tu não aprender sobre educação financeira agora, tu não vai conseguir sobreviver ao próximo ciclo. Os juros estão maiores, o mercado está diferente. Só tem uma coisa que não muda, a tua mentalidade. E claro, 2026 será o ano onde muita gente vai enriquecer, mas também um ano onde muita gente vai quebrar. Em qual dos lados tu estará? Depende de ti. Esse vídeo é o segundo de uma série, As 3 Habilidades para 2026. Você pode clicar aqui em cima e ter acesso ao vídeo que fala sobre as 3 habilidades. Esse é um vídeo específico para falar sobre a primeira das 3 habilidades, que é a educação financeira é mais importante do que o dinheiro. Então vamos começar com um conceito muito importante sobre as finanças pessoais, o triângulo do dinheiro. Imagine o triângulo e as suas 3 vértices. Eu tenho aqui na primeira ponta como tu gasta o teu dinheiro, na segunda ponta como tu ganha o teu dinheiro e na terceira ponta como tu investe o teu dinheiro. A maioria das pessoas se preocupa somente com, no máximo, 2 dos vértices, quando na verdade ela deveria se preocupar com os 3. Mas Raul, qual desses vértices é o que as pessoas mais se preocupam? Com o primeiro deles, com o vértice dos gastos. E por quê? Porque o nosso sistema educacional nos prepara para sermos todos empregados. Nós somos educados com o que eu chamo de mente de escassez. E o que quer dizer a mente de escassez? A mente de escassez é aquela mentalidade para a qual muitos de nós fomos preparados culturalmente e familiarmente ao longo de todas as nossas vidas. E aqui eu queria te contar um pouco da minha história, de onde eu vim e porque eu também lidava com dinheiro com a mentalidade de escassez. Eu sou filho de 2 funcionários públicos, 2 pessoas que são do interior do estado do Maranhão. Eles passaram por muitas dificuldades nas suas vidas, dificuldades inclusive materiais, passaram por privações, tiveram que morar de favor na casa dos outros. Então, para eles, a segurança era um valor muito importante, porque eles não tiveram esse valor da segurança quando eram mais jovens. E eles criaram toda uma vida em torno da seguinte ideia: meus filhos não passarão pelas dificuldades que eu passei no início da minha vida. E meus pais são pessoas maravilhosas, guerreiros, batalhadores. Tiveram muito sucesso nesse objetivo que eles traçaram para si. Nem eu, nem minha irmã passamos por nenhuma das dificuldades que eles passaram no início das próprias vidas. Mas como os meus pais resolveram esse problema? Por meio da narrativa de estabilidade, por meio da narrativa de segurança. Eles não tiveram segurança e estabilidade na infância, iriam proporcionar isso para os filhos, nas suas vidas agora, em frente. Então, quando eu nasço sobre uma narrativa de que é importante ter segurança e estabilidade, porque senão a gente pode passar por problemas terríveis. Eu nunca passei por esses problemas terríveis, eles nunca fizeram individualmente parte da minha trajetória, mas acabaram fazendo por tabela, porque fizeram parte da vida dos meus pais. E com o passar do tempo, de infância, da adolescência e desde iniciar minha vida profissional, eu notei que eu estava, como Don Quixote diria, lutando contra moinhos. Eu estava lutando contra inimigos que de fato não existiam na minha própria vida. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que havia uma divergência fundamental entre a trajetória dos meus pais e a minha trajetória. Se por um lado eles vieram do ambiente de escassez e de instabilidade e procuraram resolver isso com ter o suficiente para ter uma vida segura e com estabilidade, eu tinha uma perspectiva muito diferente. Como eu já tinha segurança e estabilidade, não fazia sentido para mim, sendo um jovem, continuar vivendo a minha vida e construindo meu patrimônio de forma defensiva, ou seja, para manter aquilo que eu já tinha. Para mim não fazia sentido estabilidade, segurança e ter o suficiente, porque o que eu queria era abundância. E por isso, ao decorrer da minha vida, eu fui começando a tomar decisões que fossem cada vez mais arriscadas. Porque eu entendia que se o que eu queria era ter abundância, que era não ter apenas o suficiente, mas ter muito mais para viver uma vida mais satisfatória, com base naquilo que eu acreditava, não fazia sentido tomar decisões seguras. Eu precisava arriscar, porque é uma lei do dinheiro. Quanto mais risco você toma, maiores são os seus ganhos. Raul, mas não existe também a possibilidade de perdas? Claro, por isso que é um risco. E por que então que eu estou contando toda essa história para vocês? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas tende a controlar somente os gastos? E lembra que a maioria das pessoas faz isso porque elas têm uma mentalidade de escassez? A mentalidade de escassez é exatamente isso. Eu preciso administrar o pouco que eu tenho. Então eu vou estar sempre preocupado com gastar cada vez menos, ao invés de estar preocupado com ganhar cada vez mais. Então, no início da minha vida profissional, mesmo tendo esse flerte com uma vida mais arriscada e empreendedora, eu ainda estava imbuído em segurança, num salário, na CLT. E aí, sempre que eu tinha que tomar uma decisão mais arriscada, normalmente eu recuava, e sempre que eu pensava em diversificar a maneira como eu ganhava dinheiro, além de um salário, ter um plano B, uma fonte de renda alternativa, eu também
travava, porque eu tinha mentalidade de escassez e tudo que eu queria era somente gastar menos. Entenda bem, eu não estou dizendo que você tem que ser um perdulário, não estou dizendo que você tem que gastar tudo o que tem, eu estou dizendo que você tem que ter algum controle sobre os gastos, mas você não pode apenas controlar os seus gastos. Você precisa se preocupar com uma outra variável, que é, na segunda vértice do triângulo, o quanto você ganha e como você ganha o seu dinheiro. Se você focar somente em quanto você gasta, você vai viver uma vida pobre, você vai viver uma vida triste, você vai viver uma vida frustrada. É muito importante não cair entre os dois extremos. Não ser um perdulário e gastar tudo que tem e viver endividado, mas também não viver uma vida cinza, sem vibração, sem graça, porque pode até ter evitado as dívidas, mas também evitou viver. Então, tu também precisa te preocupar com a segunda vértice do triângulo, que é como tu ganha o teu dinheiro. Aposto que tu já ouviu aquela frase: não podemos colocar todos os nossos ovos numa única cesta. E de onde vem essa frase? Essa frase vem da questão dos riscos. Se a única maneira que eu tenho de ganhar o meu dinheiro é por meio de uma única fonte de renda, quer seja ela um salário ou o aluguel que eu recebo dos meus imóveis ou qualquer outra fonte de renda, você está vivendo um grande risco. É muito importante que você tenha a capacidade de diversificar as suas fontes de renda. Primeiro pelo risco e segundo, porque você tem a oportunidade de aumentar os seus ganhos. Eu lembro bem quando eu estava estagiando numa grande multinacional, era o meu primeiro trabalho e eu ganhava minha bolsa de estágio, estava muito feliz com a grana que eu ganhava, mas eu queria ganhar mais, eu achava que aquela bolsa era pouca. Eu não tinha coragem de pedir dinheiro para os meus pais para viajar, para ir para festa, por exemplo, porque eu achava que esse era um tipo de dinheiro que eu mesmo devia ganhar para gastar. Eu sempre tive essa consciência já com 19 anos. Antes de trabalhar formalmente, eu tinha feito vários bicos, entregava panfleto em festa, panfleto de marca de bebida, panfleto de mercado imobiliário, visite o apartamento e tal. Sempre fiz meus bicos para ganhar minha graninha. E aí, já trabalhando formalmente, eu queria muito ter um recurso a mais, porque aquela minha bolsa ela era fixa. Então agora eu tinha aquela minha grana do estágio, né, que eu trabalhava ali mais ou menos 6 horas por dia, e eu ainda tinha algum outro tempo livre, nem todo dia eu tinha aula, já estava no final do curso, e eu queria usar aquele tempo livre para fazer uma renda extra. E aí eu tomei a decisão de começar a trabalhar com eventos. Eram pequenos, a gente cobrava, sei lá, 30, 40 eventos estudantis, de administração e tal, cobrava 30, 40 reais por as pessoas participarem, e ali eu já estava começando a ganhar uma graninha. E eu nem sabia que eu estava fazendo isso, eu fui aprender depois o que eu estava fazendo, eu estava exatamente diversificando. Se amanhã a empresa quisesse me desligar ou não quisesse renovar o meu contrato de estágio ou não quisesse me efetivar, eu já tinha aqui um plano B que estava entrando até uma graninha muito boa. Para mim, essa diversificação foi muito positiva, não só do aspecto financeiro, mas principalmente do aspecto psicológico, porque eu sabia que se eu deixasse de ganhar aquela renda fixa, eu teria a possibilidade de expandir o meu plano B e transformá-lo até em plano A. E acabou sendo exatamente o que eu fiz depois de um ano naquele estágio. A empresa queria renovar comigo, tinha até a intenção de me efetivar no futuro como funcionário, mas eu achei melhor transformar o meu plano B no plano A naquele momento. Então é importante tu notar aqui que quando tu diversifica a tua renda, tu não fica refém das decisões de outras pessoas. Claro, eu dependo da empresa para manter o meu salário e minha renda A, mas o teu plano B, ele está 100% contigo. E por último, a terceira ponta do vértice, que é investir. É muito importante você saber como e quanto você ganha no seu dinheiro e quanto você gasta. E o que você pode fazer se você ganha mais do que você gasta, se você consegue ter uma taxa de economia ali de 15% ou 20% dos seus custos, você pode investir o seu dinheiro. E aí eu queria te apresentar um conceito muito legal, um dos conceitos mais importantes sobre finanças pessoais que eu aprendi na minha vida, lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki. Ele apresenta a ideia de que os pobres trabalham pelo dinheiro e que os ricos fazem o dinheiro trabalhar para si. E nessa lógica, ele deve apresentar algo que talvez tu tenha estudado aí nos teus primeiros períodos de faculdade ou até na escola, né, dependendo da tua escola, que é o poder dos juros compostos. Se tu for uma pessoa organizada, que conseguiu diversificar as tuas receitas e for uma pessoa que consegue controlar bem os teus gastos e tu consegue ter ali 10 ou 20% da tua renda economizada durante o mês, tu tem recurso para investir. E o que significa colocar o dinheiro para trabalhar para ti? Significa transformar esse dinheiro em renda passiva. Lembra que tudo o que tu faz com tu ganha dinheiro é tua renda ativa, ou seja, é a renda oriunda do teu próprio trabalho e do teu próprio esforço. E se tu pudesse usar a diferença entre o teu ganho e o teu gasto para investir esse dinheiro e ter renda passiva, que é quando o dinheiro começa a trabalhar para ti por meio dos juros compostos. Raul, que papo é esse de juros compostos? Que papo é esse da diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto? É muito simples, pessoal. Vamos supor que tu ganhe 10 mil reais por mês e que o teu custo de vida, considerando aluguel, alimentação, energia, internet, uma série de outras despesas, além de despesas de lazer, cinema, jantar fora, esse tipo de coisa, que tu gaste 80% da tua receita, ou seja,
teu custo de vida ele equivale a 80% dos teus ganhos, o que sobra para ti 20%. Essa diferença você pode investir. E como investir esse dinheiro? Você pode pegar esse dinheiro e aplicar na poupança, mas eu não recomendaria que você fizesse isso, porque se você considerar a taxa de rendimento da poupança e a inflação, você pode perder dinheiro no juro real se esse dinheiro ficar parado. Existem uma série de outras aplicações, e eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre como tu pode aplicar esse dinheiro em investimentos que não necessariamente são investimentos arriscados, como bolsa de valores, em dólar ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você pode aplicar esse dinheiro, por exemplo, num CDB, que é uma aplicação de renda fixa, super segura, e que considerando a taxa Selic, que está acima de 15, agora aqui em dezembro de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, e que esse dinheiro pode te render uma taxa de 15% no espaço de 12 meses. Então, se você estiver pensando em diversificar as suas fontes de renda, ao invés de abrir um plano B que seja baseado na renda ativa, ou seja, na renda oriunda do seu próprio trabalho, você pode aumentar os seus rendimentos por meio de renda passiva. Se você investe num CDB que rende 15% ao ano, talvez você abra um negócio que renda menos por cento ao ano. Então, compensa deixar esse dinheiro aplicado e não abrir um negócio. São decisões racionais como essa que vão te fazer de uma maneira muito mais simples, gastar melhor, ganhar mais e investir de forma inteligente o seu dinheiro. Uma pergunta sobre investimentos. Raul, eu posso ficar muito mais rico só por meio dos investimentos? Não. O que vai te enriquecer e fazer tu ganhar dinheiro de verdade é a tua renda ativa, é a renda com o suor do teu trabalho, é arregaçar as mangas e fazer. Raul, então qual seria a importância da renda passiva? A renda passiva vai multiplicar o patrimônio que a sua renda ativa construiu. E foi exatamente por investir de forma inteligente, desde os meus 19 anos, lendo livros como Pai Rico, Pai Pobre, que eu pude, aos 32 anos, sendo executivo de uma grande empresa aqui na cidade onde eu moro, tomar a decisão de migrar da vida executiva para o empreendedorismo. Não é uma decisão fácil, até que eu pudesse viver dos meus negócios e das minhas empresas, eu tive que passar por um período de percalços. Percalços esses que foram muito menores e muito menos difíceis, porque eu tinha uma grande reserva que eu fiz ao longo de toda a minha vida profissional, desde os 19 anos. As 3 leis do dinheiro para viver melhor em 2026. Primeira lei, saber ganhar é fácil, saber manter é difícil. Manter exige mentalidade e não salário. Segunda lei, quem não sabe esperar, paga caro. Impulsividade é o imposto mais caro do mundo. Terceira lei, o dinheiro é uma consequência do teu comportamento. Se tu quer mudar o teu extrato bancário, tu precisa mudar as tuas escolhas. Então, se tu tá preocupado somente com quanto tu gasta, tu vai viver uma vida cinza, tu vai viver uma vida sem vibração, uma vida sem ânimo, tu vai viver preso na mentalidade de escassez. Se tu conseguir dar o próximo passo e começar a pensar também em como tu ganha o teu dinheiro, tu vai conseguir ter mais ganhos, tu vai diminuir os teus riscos e tu vai conseguir, quem sabe, ganhando mais, ter algum recurso para investir. Mas se tu ficar somente focado em como tu ganha, tu só vai conseguir crescer o teu patrimônio por meio do teu trabalho. Tu tem que lembrar que tu vai envelhecer, tua saúde vai diminuir. Então tu precisa também investir, ou seja, tu constrói patrimônio por meio da tua renda ativa e tu multiplica esse patrimônio por meio dos teus investimentos. Essa é a mentalidade que você precisa adquirir em 2026. Mas Raul, eu sou pobre, a minha família não me deu essa educação, eu não aprendi nada disso na escola e agora eu tô mais velho e eu não sei o que fazer. Calma, meu amigo, não tenha pressa, mas também não perca tempo. Não queira resolver tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Se hoje você está endividado, a primeira coisa que você deve fazer é analisar os seus gastos. Depois, você deve medir os seus ganhos. Os seus gastos hoje são maiores do que os seus ganhos, então muito provavelmente tu está endividado. Você tem que montar um plano para aumentar suas receitas e quitar as suas dívidas. Depois que você fizer isso, dependendo do tamanho da sua dívida, isso pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses, 1 ano ou quem sabe até 5 anos. Beleza, é a tua realidade, foi o que te trouxe até aqui, não adianta mais brigar com isso. Acaba o chororô e vamos pegar toda essa energia represada e direcionar para ação. Depois de 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 5 anos, conseguiu saldar as tuas dívidas, agora tu pode começar a trabalhar mais ainda para aumentar mais os teus ganhos, controlar mais ainda os teus gastos e o dinheiro que sobrar, tu começar a investir. A taxa de investimento, naturalmente, é menor para pessoas que são mais velhas, porque elas precisam gastar mais dinheiro, inclusive com despesas de saúde ao longo das suas vidas. Mas se tu tá me ouvindo e tu é jovem, começa a fazer isso já. O vídeo de hoje foi sobre dinheiro. No próximo vídeo dessa sequência de 3 vídeos sobre as habilidades necessárias para vencer em 2026, eu vou te mostrar a importância da inteligência emocional. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquele cara que tu sabe que precisa ganhar mais dinheiro em 2026.